Prazer poder ter vocês aqui com a gente, né, e poder, com essa oportunidade, esclarecer um monte de dúvidas aí que ainda tem pairado na cabeça das pessoas. O Ganime já está aqui pela segunda vez, e o meu direcionamento primeiro vai ser para você, Ganime, e em seguida eu já faço um link para que o nosso querido Sidney possa dar um complemento, porque eu sei que uma pergunta vai interligar com a outra. Paulo, você que está diretamente ali dentro da Câmara, vai ter um entendimento melhor da pergunta que eu vou estar fazendo, por isso que direcionada diretamente para você. A gente sabe que na Câmara o entendimento pela margem é positivo, tá? Embora, e de forma contrária, o Senado acabou rejeitando ela, apesar de estar dentro da MP 936, tudo bem, voltou, mas a gente acredita que ainda continua essa visão positiva, embora ainda não tenha sido pautada e já se passou bastante tempo. Em contrapartida, a gente tem aí a suspensão, que não é o foco principal aqui, mas a gente sabe que uma coisa acaba sendo tocada pela outra. A suspensão, em contrapartida, tem uma visão positiva por parte do Senado e agora está lá na Câmara há mais de um mês, aguardando pauta e relatoria para que se possa ser votado. Por que, Paulo Ganimi, essa distância de entendimento entre duas casas que precisam trabalhar em conjunto? E, a partir da tua resposta, eu já jogo para o Sidney, para que ele me possa dizer qual o entendimento da FEBRABAN, se é a favor ou contra também da suspensão e por quê. Boa pergunta. Eu também acho que eu tenho também essa dúvida. Eu fiquei surpreso. Eu fico surpreso como o Senado aprova, às vezes, com uma certa urgência e com uma certa atropelo algumas pautas que eu considero bem ruins, né? Agora, recentemente, foram 3, pelo menos, não vou nem entrar no mérito aqui de quais são as pautas para não acender outro debate. Não vamos. Mas são pautas muito populistas. Eu acho que tem o fato do Senado ser composto só por 81 senadores, enquanto a Câmara tem 513 deputados, isso faz com que seja muito mais fácil você articular apoio para algumas pautas. Então, proporcionalmente, dá no mesmo, mas o trabalho de articulação, o trabalho de convencimento, ele é homem a homem, mulher a mulher, né? Não importa o peso político de um senador ou de um deputado. Então, quando você tem que convencer alguém de votar a favor de um projeto na Câmara, você tem que convencer, tudo bem, não são 513, mas são 200 e tantos, 300 e tantos deputados. No Senado, se você convencer 42, você já tem maioria. Se você convencer 50 e tantos, você já consegue aprovar até uma PEC. Então, é outra dinâmica que acontece ali, né, em relação entre a Câmara e o Senado. Outra questão que muda também, talvez, é que o deputado ele é eleito a cada 4 anos. O senador ele é eleito a cada 8 anos. Então ele pode se aventurar muito mais em aventuras políticas, né, de tentar, de testar e tudo mais, porque ele vai ter 8 anos de mandato ali, de certa forma, tranquilo. E até o perfil do deputado e do senador é diferente. E por último, é diferente, deixa eu até explicar melhor por quê, né? Os senadores, na média, são mais velhos e, na média, também têm uma origem política mais tradicional, né? Os caras estão na política há mais tempo, muitos já foram governadores, então tem uma outra origem política. E, por último, eu diria que é o perfil dos presidentes das duas casas, né? Eu acho que o perfil do presidente da Câmara ele é mais técnico, tá? Independente do. Não estou falando. Não estou entrando aqui no mérito nem político, nem ético, nem nada disso. Estou falando do ponto de vista técnico, né? Eu acho que ele é mais técnico, até porque ele está, acho que como presidente há mais tempo também, né? Ele tem uma preocupação maior com relação a isso. E o ponto também que, como eu falei, são menos deputados, menos senadores e mais deputados. Quando um senador ou dois fazem pressão para alguma pauta ser votada, o presidente do Senado ele tem menos força para rejeitar. Se 2 deputados chegam e falam para o presidente da Câmara que eles querem votar alguma coisa, 2 em 513 é muito pouco. 2 em 81 já tem um peso muito mais forte. Então, a influência de um grupo pequeno de senadores sobre um deputado, sobre o presidente do Senado, é maior do que a influência de
de um grupo pequeno de deputados sobre o presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara ele acaba que tem que ouvir muito mais gente, né? E muito mais gente tem que ser convencida de pautar alguma coisa. Eu acho que tudo isso explica, mas eu fico realmente surpreso como algumas pautas, independente do mérito, mas que são muito complexas, têm sido aprovadas no Senado com uma certa velocidade. Uhum. Você vai redirecionar uma pergunta para o Isaac, ou Milton? Sim, diante disso aí, Isaac, fazendo esse link, já que eu abordei os dois assuntos para tocar essa pergunta para o Paulo, eu queria que você nos dissesse qual o seu posicionamento, né, à frente aí da FEBRABAN, diante da possibilidade, né, já que essa pauta da suspensão foi aprovada lá no Senado e aguarda mais de 30 dias ser pautada aqui na Câmara, né, agora na Câmara, qual o posicionamento da FEBRABAN diante disso? E você já pode até, de certa forma, fazer o link também, complementar seu raciocínio, falando um pouco sobre essa comparação também com a margem, com a possibilidade de um ser positivo para a população como um todo e a outra não. Olha, eu acho que essa questão ela precisa de uma resposta um pouco mais elaborada, porque são duas situações bem distintas. O aumento da margem consignável não altera os contratos de crédito, os contratos de consignado. A suspensão interfere nos contratos, porque há uma expectativa legítima por parte dos bancos de que os contratos sejam cumpridos e, de repente, uma lei ela determinaria a suspensão do pagamento. Eu vou falar sobre as duas situações. Uma nós entendemos como muito positiva, inclusive tem um potencial de injetar recursos na economia, recursos considerados da ordem de 30 bilhões de reais, num período curto, 90 dias, 120 dias, e a outra medida ela já teria um impacto negativo e pode até interferir no próprio custo de crédito. Deixa eu voltar um pouco nessa questão da margem consignável e já eu volto para a suspensão. As pesquisas que nós temos mostram que os recursos de crédito consignado, quando são tomados, eles são, em sua maioria, destinados ao pagamento de dívidas mais caras. 47% dos recursos se destinam a pagar dívidas mais caras. Então, isso aqui já nos mostra que, ao contrário daquilo que se argumenta como um fundamento que poderia levar ao superendividamento, nós temos uma outra visão. Se o aposentado, o servidor, ele tem a oportunidade de, com aumento de margem, complementar o consignado que ele tem na proporção do aumento da margem, significa dizer que, com uma probabilidade muito grande, levando em conta esses dados que nós temos, ele vai utilizar esses recursos ou para pagar a dívida mais cara ou para não entrar numa dívida mais cara. Eu acho que esse é um ponto relevante. Também, os dados que nós temos mostram que esses recursos se destinam a cobrir despesas imprevistas, 30%, também despesas com reformas da casa, o momento em que o isolamento social está reclamando a presença de todos nas suas residências, despesas médicas, sobretudo para aqueles que foram acometidos do coronavírus, do novo coronavírus, também as contas normais do dia a dia, 20%. Então, isso denota a importância que o aumento da margem consignável tem, sem que isso possa resultar numa quebra de contratos. Bom, diferentemente, a gente tem a situação da suspensão. Esse projeto 1328, que foi aprovado no Senado, de autoria do senador Otto Alencar, ele suspende por 4 meses o pagamento do principal e também o pagamento de encargos. Nós também temos nos deparado com leis estaduais, já são 4 leis, estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão. Nós, inclusive, ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, obtivemos liminares do presidente do STF, do ministro Dias Toffoli, porque nós entendemos que aqui sim há uma interferência nos contratos em curso, com prejuízo para o próprio tomador do consignado, né? Nós estamos sensíveis para a dimensão da crise, é uma crise severa, com impactos dramáticos sobre a economia, sobre a vida das famílias e das empresas, sobretudo para os trabalhadores autônomos do setor de serviço que tiveram uma perda de renda.
Agora, os servidores públicos aposentados, ainda que nós defendamos o aumento da margem consignado, eles não tiveram uma perda na sua remuneração. E a principal característica do empréstimo consignado é a sua garantia, ou seja, todo mês o banco ter a segurança jurídica e a certeza de que, quando do pagamento da remuneração para o aposentado, para o servidor, a prestação será descontada. Se há uma suspensão automática para todos os servidores, todos os aposentados, independentemente da necessidade, além de ser uma interferência no contrato, você tem uma frustração da receita e dos recursos que são necessários para originar novos créditos consignados. Então, a posição do setor bancário é de que uma suspensão que decorra de lei, que seja impositiva de forma indistinta para todo e qualquer aposentado servidor, é prejudicial aos próprios tomadores do crédito consignado. Isso pode levar a uma elevação na taxa de juros, pode levar a uma retração na oferta de crédito, e a combinação de mais juros com menos crédito é uma combinação muito ruim, muito perversa nesse momento de retomada da economia. Então, de forma muito clara e transparente para todos aqueles que estão nos ouvindo, nós entendemos que a suspensão das parcelas do consignado significam uma frustração, uma interferência, uma quebra de contrato. Isso não é bom para o funcionamento normal da economia. Perfeito, obrigado, Isaac.